Aí, vamos para o mundo real. Né? Vamos para o mundo real. No Brasil, né, os direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais, previstos na Constituição como cláusulas de eternidade, não são respeitados. O Estado não respeita. Direito à saúde. O Estado vem, quando eu falo Estado, não o Estado, no sentido geral. O Estado vem e diz assim: o possível, a reserva do possível é oferecer a essa pessoa esse tratamento. Não temos condições de oferecer esse tratamento distinto, mais caro. Mas essa pessoa tem o direito à vida, tem o direito de ser tratada na sua saúde. Às vezes um custo muito maior, um medicamento comprovadamente mais eficiente, mas que tem um custo enorme. Então, acaba acontecendo esse conflito. O Estado sem condições econômicas de oferecer e, ao mesmo tempo, a Constituição dizendo que tem esse dever. E aí vai a Justiça, e a Justiça vai ter que decidir e deliberar e determinar que o Estado pague ou não pague. Né? Mas, enfim, isso é um pequeno exemplo. No mundo real, esses direitos e garantias fundamentais acabam não sendo respeitados, e é por isso que hoje o Judiciário está tão atravancado de ações, especialmente tendo como polo passivo o Estado. Porque o Estado deixa de desrespeito uma série de direitos que estão lá previstos e muito bem consolidados na Constituição Federal. No sistema penal, minha gente, no sistema penal, muito mais. A violação é muito maior. E olha, eu falo aqui de alguém que está de dentro, que fala sobre a sua responsabilidade também. Eu não vou apontar aqui o dedo para Departamento Penitenciário, para Poder Executivo. Nós fazemos parte do Estado. Eu sou um servidor público e eu sou tão responsável quanto qualquer outro. Eu não posso aqui dizer, não, a minha parte, a minha responsabilidade eu fiz. Pelo menos eu não me sinto assim. Quando eu entro no presídio, eu me sinto responsável por aquela situação. Muito embora no organograma eu não seja responsável, mas eu me sinto responsável porque eu sou juiz de direito e não é possível que, se o detento está se dirigindo ao juiz e o juiz lhe diga eu não posso fazer nada, então ele vai se dirigir a quem? Né? Então, na minha concepção, quando eu critico, eu faço uma autocrítica. Tá? No direito penal, nosso sistema é segregacionista. O direito penal é segregacionista. Por quê? Porque nós sabemos, e os senhores que lecionam dentro do sistema prisional sabem que a massa carcerária, em sua grande maioria, é uma massa de pessoas humildes, de pessoas pobres. Isso está muito claro. Não significa que a pobreza gere violência, mas as estatísticas demonstram que uma grande massa carcerária é formada por pessoas de origem humilde. Por isso que eu digo que nosso sistema é segregacionista, porque são essas pessoas que acabam se envolvendo mais em violência urbana e são essas pessoas que acabam sendo mais presas. Agora, tem outros tantos crimes que acontecem que não são de violência urbana e que não atingem as pessoas não são julgadas. A começar com os crimes contra a administração pública, de fraude, de corrupção, de sonegação fiscal, crimes ambientais de grande porte, não o sujeito que caça um passarinho e vai preso no dia seguinte, aquele que desmata hectares e hectares. Essas pessoas não são atingidas pelo direito penal, na forma, no formato como o direito penal é posto. E nem eu defendo que sejam dirigidas. Eu defendo que as pessoas que hoje estão nos presídios fossem tratadas como são tratadas aquelas pessoas que não estão e que cometeram também crimes. O sistema penal, ele é incipiente, ele não previne o crime. Os fundamentos para uma pena, para recrudescimento de uma pena, eles são desprovidos de racionalidade e cientificidade. Eles não são racionais, eles não são científicos.
o Legislativo, o Congresso Nacional, quando se reúne para votar uma lei, um projeto de lei, por assim, pro forma, ouve academias, mas não respeita aquilo que as academias indicam e orientam, e fazem aquilo que a população, nutrida por um sentimento paranoico coletivo de vingança em razão de um ato isolado que ganhou a mídia, está exigindo. E aí vem o legislador e agrava uma determinada pena, uma determinada conduta, como se fosse resolver e fosse evitar todos os crimes futuros. Nós fechamos os olhos para a criminologia. A doutora Brigitte, que me antecedeu, ela é mais qualificada em criminologia do que eu, ela tem doutorado e tudo mais, não na linha da criminologia, mas ela tem uma qualificação. Eu tenho estudado a questão da criminologia, pelo menos nos últimos 6 anos, aliás, desde 2005, né, passou os últimos 9 anos, desde que eu fiz uma especialização em política criminal e criminologia na Federal do Paraná. Mas a criminologia já há muitos anos, há décadas, há mais de 200 anos, já estuda essa questão da violência. Começa lá com o Lombroso. Lombroso era um italiano que fez no século XVIII, XVII, no século XVII, entrou em prisões e começou a avaliar qual a característica do criminoso. Então ele fez um biotipo. E ele concluiu lá, pela análise de cada um, que aquele que era mais alto, nariz mais adunco, era mais propício a cometer um crime de estelionato. Aquele que era mais baixinho, mais forte, pessoas mais largas, era mais propício a cometer um crime contra a dignidade sexual, um estupro. Quer dizer, uma loucura total. Um absurdo total. Ainda bem que não ficou, né? Mas ele começou a discutir, pelo menos ele começou a discutir. E aí levantou a lebre e começou a se discutir a questão da criminalidade, a violência. A criminologia, ela passou, então, nós dizemos a criminologia etiológica, o porquê que o ser humano comete um crime, veio, por exemplo, a psicanálise, Freud, lá no início do século XX, disse assim, não, porque esse sujeito, o sujeito quando é adulto violento, é porque ele não... tem uma professora lá. Passou mal pela primeira infância, aquela fase dos 5 anos foi uma fase muito violenta, não foi compreendida, e ele reteve para si, então, ele se fechou, e quando o grande estourou, ou então desde aquele momento ele acabou se revelando e se tornou um adulto violento. Muito em linhas rápidas, eu não sou especialista em psicanálise e psicologia, absolutamente, mas a psicanálise estudou essa questão do crime. Behaviorismo, vamos estudar então comportamentos animais para saber o comportamento dos humanos. Aí fizeram uma pesquisa muito interessante sobre peixes, tá? Peixinhos. Então, determinado cardume lá, tinha um peixinho pequenininho que faz a limpeza das escamas do peixe maior, tá? E ele tem um território que ele atende seus clientes. Então os peixões vão lá naquele território, ele sabe que aquele peixinho vai tirar, vai fazer limpeza, tá? Quando é um peixe que já sempre vai, o peixinho conhece, ele é mais displicente e ele acaba beliscando de vez em quando. Quando é um peixe novo, tá? Quando é um peixe, isso está estudado, quando é um peixe novo, o peixinho ele é muito cuidadoso, porque se ele sabe que se ele beliscar, o peixe vai acompanhar. Então olha só, o medo da pena. Mas é óbvio que o ser humano é um poço de complexidade e o ser humano é um peixe, né? Então não dá para fazer esse comparativo. Mas a criminologia veio estudando isso. A criminologia de base social, que foi um avanço muito grande, dizendo que o crime não está incitando a pessoa. O crime é uma conformação social em que a criança ela nasce num lar desestruturado. Isso vários pesquisadores, um superando o outro, as teorias, ele nasce, mas em resumo, uma teoria superando a outra, e foi nessa linha. Ele nasce no lar desestruturado, ele não obtém afeto dos pais, ele tem uma deficiência de linguagem. Quando ele entra num colégio, esse colégio não consegue compreender a deficiência de linguagem e não está preparado para atender esse
estudante, esse estudante se vê alijado daquela situação, não volta à sala de aula, se identifica com outras pessoas que também estão naquela situação, forma uma gangue e decide ser feliz. E decide ser feliz tendo o melhor tênis, a melhor calça, o melhor relógio, a melhor bicicleta, a melhor moto, porque a felicidade é abrir a Coca-Cola. Né? A felicidade é isso. Não se pensa em felicidade senão através do consumo, porque o mecanismo oficial é consuma para ser feliz. E aquele jovem, ele quer ser feliz, ele não tem os meios oficiais para ser feliz, ele parte para os meios alternativos e vai fazer rolezinho em shopping. Claro, ele é convidado para a festa e barrado na porta. Claro que a pobreza não justifica, porque se nós pegarmos, por exemplo, a favela da Rocinha, que tem 200 mil habitantes, não são 200 mil pessoas violentas, são 199.500 pessoas que trabalham direitinho, que acordam pela manhã, vão no seu trabalho e fazem tudo certo. E 500, esse universo de 200 mil, que praticam atos de violência. Mas uma coisa é clara, o jovem dali que vai formar gangue e vai cometer atos de violência urbana, não o jovem de Ipanema, não o jovem do Leblon. É essa faixa, esse jovem que deseja ser feliz, que deseja ter um status, deseja ter uma classe econômica superior a dele, que vai cometer atos de violência. Então a criminologia, eu estou falando, existe criminologia de base social que traz isso. Existe a criminologia crítica, que fala da estigmatização, do interacionismo simbólico, em que eu não sou bom, eu não sou amado porque eu sou bom porque eu sou amado. Quer dizer, um professor numa sala de aula, se ele identifica um aluno que tem dificuldade, que causa problemas, se ele no primeiro dia da aula ele falar, você é um problema na nossa sala de aula, aquele aluno vai dizer, eu sou um problema, porque o professor está falando que eu sou um problema, vai receber esse etiquetamento na testa e vai ser um problema. Então, você tem que transmitir afeto e transmitir amor para tentar despertar o amor e o afeto dessa pessoa. É o interacionismo simbólico que a gente chama isso. A questão das drogas trabalha muito isso aí. Né? A criminologia vem nessa linha e o legislador não olha para a questão da criminologia para saber o fenômeno da violência. E vem com leis recrudescedoras das penas e ponto final.